Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou tratar sobre um tema bastante importante para a nossa caminhada cristã e para o nosso fortalecimento espiritual. Eu vou falar sobre a crucificação de Cristo. E para falar sobre a crucificação dele, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 28 ao 30, que diz assim: Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de sopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou: Jesus, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Por que eu escolhi o Evangelho de João para falar sobre a crucificação do Messias? Muito provavelmente, João ele estava aos pés da cruz, no ato ali da crucificação. Foi quem conseguiu ter uma proximidade, até mesmo nos últimos instantes do Messias, como homem nesta terra. E eu digo até os últimos instantes uma pessoa próxima porque João ele se auto-intitula o discípulo mais amado, aquele que era mais chegado, e nós vamos conseguir encontrar na maioria das passagens quando Cristo se distanciava das pessoas, no qual ele não queria muitas pessoas próximas dele, ou então ele precisava ficar de forma mais isolada, ele sempre estava com ele. 3 pessoas, no caso João, estava entre eles. Então nós bem entendemos que João ele era muito próximo do Messias. Embora ele fosse um dos 12, entre os 12 ele era um dos que mais se destacava no sentido de proximidade, no sentido de realmente estar próximo do Messias em todos os momentos. E não seria no ato mais difícil, no momento mais difícil do Messias, que ele estaria distante. Isso comprova realmente o amor que o apóstolo João tinha pelo Messias. Isso é de suma importância a ressaltar. Isso muito provavelmente também é comprovado aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 19, onde Cristo ali no ato da sua crucificação, quando ele olha adiante dele, ele vê sua mãe junto com mais 2 mulheres, e quando ele vê sua mãe ali, ele fala: mulher, eis aí o seu filho. No caso, ele estava se referindo a João e vira para João: João, eis aí a sua mãe. Como quem diria, né? Cuide dela como se fosse sua mãe e cuide dele como se fosse seu filho. Até mesmo no ato ali de sofrimento, de martírio do nosso mestre, ele demonstrando tanto amor, ainda se preocupando com aqueles que estavam à sua volta. Isso é surreal, isso não tem como explicar, somente é apreciar e viver. E o interessante aqui no relato que eu li, ali já é o momento final da crucificação. Tanto que no verso 30 está relatado ali: está consumado. E nós podemos enxergar numa pequena frase um significado tão gigantesco, tão grandioso. E esse ato da crucificação, ele começa em alguns momentos anteriores, quando Cristo é preso e levado até o sumo sacerdote. Naquela época, o sumo sacerdote era Caifás. Porém, Cristo foi levado primeiramente para Anás. Anás era sogro de Caifás. Mas, naquele período, ele ainda levava esse título muito provavelmente por conta do carisma que o povo tinha pela pessoa dele, pelo período que ele foi sumo sacerdote da nação. Então eles levaram primeiramente a Anás, e bem sabemos que naquele período a posição de sumo sacerdote ela estava muito mais ligada às questões políticas do que simplesmente às questões religiosas, no qual eles foram instituídos pelo próprio Deus no Antigo Testamento, que nós vamos encontrar esse sumo sacerdote, os sacerdotes em si, exercendo esse papel religioso, espiritual para com o povo de Israel. Só que naquele período já era um período mais
político. Então, eles levavam isso muito em conta e levaram até Anás. Anás interroga o Messias, depois eles pegam e levam para a casa de Caifás, e de Caifás eles levam para o pretório, no caso, que era a residência do governador do Império Romano, que era estabelecido ali em Jerusalém. E chegando lá, ele é levado até Pilatos, e Pilatos interroga o Messias, no qual não diz nada em nenhum momento, se mantém calado, e isso é incrível, porque alguém na posição e na condição do Messias, sendo quem ele era e quem ele é, ele poderia muito bem acabar com tudo aquilo ali naquele momento, naquele mesmo instante. Porém, ele sabia que era necessário ir até o fim. Então ele permaneceu calado. Isso comprova o que Isaías escreveu no Cântico do Servo Sofredor, que se inicia no capítulo 52, verso 13 de Isaías, e vai até Isaías 53, todo o capítulo. Eu gostaria de ler Isaías 53, apenas o verso 7, só para vocês terem ideia de tudo isso que eu estou falando. Isaías 53, verso 7 diz assim: Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Então aqui a gente já consegue perceber o que realmente aconteceu naquele momento que ele estava sendo interrogado por Pilatos. Ele não abriu a sua boca, mesmo sofrendo tamanha humilhação, mesmo o povo escolhendo soltar um malfeitor em seu lugar. Escolheram soltar a Barrabás por conta do costume daquela época de soltar um preso por ocasião da Páscoa. Então eles escolheram soltar um malfeitor ao invés de soltar o Messias. Então isso já começa a gente entender o quão desprezado o nosso mestre foi, mas mesmo assim ele não abriu a sua boca. E o interessante aqui dos versículos que eu li aqui no início, do verso 28 ao 30, é que João ele vem relatando: para que se cumprisse o que estava escrito, disse: tenho sede. E muito provavelmente ele estava se referindo aos salmos que relatam o sofrimento do nosso mestre, muito provavelmente Salmo 22, no qual ali relata o sofrimento do Messias, que era necessário ele passar por todo esse sofrimento. Depois que vocês com calma leem Salmo 22, no qual infelizmente muitas pessoas, alguns, né, não muitas, mas algumas pessoas diz que Salmos é só cânticos, é só os momentos de alegria ou de tristeza que é relatado ali, mas na verdade existem muitos salmos ali proféticos e salmos que realmente culminaram na pessoa do Messias. Então é de suma importância. Salmos 22, Salmo 69 também relata algum momento ali sobre o sofrimento do Messias. Então é de suma importância, por isso que o apóstolo João ele escreve isso, para que, arremetendo a essas questões do Antigo Testamento, profecias que já haviam sido preditas pela boca dos profetas, pela boca daqueles que realmente relataram em algum momento da história, e ele continua dizendo que com uma vara de sopo, que era uma vara comprida, eles colocaram na ponta uma esponja e ali molharam a ponta da esponja, e muito se gera uma indagação muito grande sobre o que seria esse vinagre. Historicamente falando, as pessoas vão ter várias interpretações sobre o que seria esse vinagre. Se seria um vinho muito envelhecido por conta do sol que já estava ali, ou algumas correntes também dizem que próximo dali existia um banheiro público, no qual existia uma corrente de água, onde as pessoas, após o seu momento de alívio, eles pegavam e se lavavam naquele local. E ali, passando aquela corrente de água, existia um reservatório
ali próximo onde caía aquela água ruim, né? Aquela água suja. E muito provavelmente o que essas linhas dizem é que nesse momento foi molhado essa esponja nesse local e dado ao Messias. Eu estou falando isso aqui para que a gente possa ter realmente uma real noção do que o nosso mestre sofreu. O nosso mestre, ele foi açoitado antes da crucificação. E naquela época, os chicotes eles eram feitos de couro, né? E nas pontas tinham uma espécie de cravos e espinhos na ponta, onde quando era aquela ponta pegava na pessoa, quando eles puxavam, saía pedaço de pele da pessoa. E muito provavelmente o nosso mestre ele foi muito maltratado nesse momento, até porque não era comum no ato da crucificação as pessoas morrerem tão rapidamente. Era muito comum as pessoas ficarem agonizando ali, muitos por um dia, no máximo tiveram pessoas que ficaram até mais do que isso, ficaram até 3 dias presos na cruz e ali agonizando. E muito provavelmente a morte acontecia por asfixia, mas isso são questões mais profundas e históricas que eu recomendo vocês depois a buscarem essas informações que são muito importantes e são valiosas para a gente entender o contexto da crucificação do nosso mestre. Mas eu vou me ater aqui ao sofrimento ali do Messias. Ele morreu e muitos naquela época até estranharam pela rapidez que isso aconteceu, tanto que para acelerar um pouco a morte dos ladrões que estavam ao seu lado, né, uma à direita e outra à sua esquerda, eles tiveram que quebrar as pernas desses ladrões para poder acelerar, até porque estava na época de Páscoa, então eles não podiam mexer em nenhum morto até o pôr do sol por conta da contaminação e tudo mais. Então, nesse período aconteceu o ato da crucificação do nosso mestre. Ali ele padeceu, ali ele sofreu, e após eles terem dado esse vinagre, né, esse dito vinagre aqui, ele entregou o seu espírito dizendo: está consumado. E por que eu estou trazendo esse conteúdo para nossas vidas hoje? Tenho certeza que muitos já assistiram A Paixão de Cristo, muitos assistiram, dentre outros filmes que falam sobre a crucificação, mostram a crucificação, e quando a gente vê, a gente acaba ficando impactado com tudo aquilo que a gente entende do sofrimento do Messias. Só que as coisas foram muito mais profundas do que simplesmente um filme que nós possamos ver ou um texto que nós venhamos a ler. Foi muito mais profundo. O sofrimento dele não tem como explicar, até porque além dos aspectos exteriores que eu acabei de citar aqui, aspectos históricos, existiam coisas dentro dele mesmo, questões dentro dele que realmente nós não vamos conseguir descrever em palavras. Porém, é necessário que nós vamos entender esse sacrifício dele por nós. E entendendo isso, eu gostaria de falar para vocês que não tem nada que hoje nós venhamos a fazer que possamos merecer esse sacrifício dele por nós, esse amor que ele teve por nós. Mas tem coisas que nós podemos fazer para valorizar esse sacrifício. E como nós podemos valorizar esse sacrifício? Guardando os seus mandamentos, porque ele fala para os seus discípulos em João 14: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são os que me amam. Então, nós entendemos que a partir do momento que nós guardamos os mandamentos de Cristo, nós amamos Ele e valorizamos o sacrifício dele por nós. A partir do momento que nós tentamos a cada dia ser parecidos com Cristo, a partir do momento que nós abrimos mão do nosso eu, da nossa vontade para viver para Cristo, para assim como o apóstolo Paulo conseguiu dizer, nós possamos em algum momento da nossa vida também dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência do cristão, é isso que o cristão deve ter em mente, de valorizar o sacrifício de Cristo através das suas práticas, através do seu dia a dia, através do abrir mão do seu eu, da sua vida, para viver a vida de Cristo, para viver Cristo em sua vida,
para que as pessoas vejam que existe um Deus nos céus que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que hoje tivéssemos vida. Então, pense nisso, reflita. Como você pode valorizar o sacrifício de Cristo? Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você não vai mais para o seu momento de ceia com seus irmãos cear da mesma forma. Faça uma reflexão. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele vai dizer no contexto da ceia, ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, faça uma autoavaliação, entenda o que o sacrifício de Cristo representa para você, o que isso traz de responsabilidade para a sua vida, o que isso traz de transformação para a sua vida. Nós devemos ter em nosso coração, para sair em nossa boca, o sacrifício de Cristo como um sacrifício amoroso, um sacrifício perfeito, um sacrifício santo e eterno, é para sempre. Então, espero que esse conteúdo realmente traga uma edificação para a sua vida, traga uma reflexão, traga realmente um fortalecimento espiritual para você, entendendo o que esse sacrifício representa para nós e como nós podemos valorizar esse sacrifício. Então, se você gostou, deixe seu like, vai ajudar bastante no crescimento do mesmo. Além de se inscrever se você ainda não for inscrito. Eu não sei por que você assistiu os vídeos e ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal, vai ajudar bastante no crescimento do mesmo, além de compartilhar com as pessoas que você conhece, para que a mensagem, a palavra da verdade, ela seja levada para mais pessoas possíveis, não para que este que vos fala seja reconhecidamente grande, porque eu não sou e nunca serei, e nunca foi a minha pretensão, mas como o apóstolo João escreveu e o João Batista falou, importa é que eu diminua para que ele cresça. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, Deus vos abençoe e não esqueçam nunca, caminhar é preciso, parar nem pensar. Forte abraço a todos.